Esse processo, ele vai desenvolvendo uma literatura apologética altamente sofisticada, que se desenvolve justamente a partir da assimilação dessas noções gregas, da filosofia grega, da apropriação desse universo intelectual, né, que era essa base cultural. Nessas obras apologéticas, destaca-se, por exemplo, as obras de São Justino Mártir. E nas obras de São Justino Mártir, você já encontra uma referência, né, a Sócrates e a Platão. E aí corrobora aquilo que eu dizia no início. Então, vai haver uma assimilação da filosofia grega, mas vai se dar via esse pensamento mais espiritualizado, né, mais idealista da filosofia socrático-platônica, né? Aristóteles é um outro momento. Pressupondo, então, uma espécie de plano pedagógico da providência divina, passa-se a considerar ter havido em Sócrates uma antecipação do Logos que encarnara no Cristo. Então vamos lá, essa noção de Logos, a palavra, a sabedoria, o discurso, o verbo, essa noção de Logos era um conceito fundamental no pensamento grego. Um filósofo judeu chamado Filon de Alexandria, ele já vai, de certa forma, digamos assim, dar uma importância muito grande a esse termo, a essa palavra, e tentar, a partir dela, fazer uma relação da tradição judaica com o pensamento grego. Então isso já é um começo do processo de assimilação, porque o cristianismo está dentro do judaísmo, né? Então, apesar de ter havido esse momento aí do Filon de Alexandria, mas ele era um judeu. Em relação ao pensamento cristão propriamente dito, vai ser justamente no Evangelho de João que o Logos dos gregos vai ser associado diretamente ao tema dos judeus, ao tema da Bíblia, né? Então, a gente sabe que no Evangelho de João, o Logos é o Messias. E então, é com base na doutrina do Logos que São Justino Mártir vai interpretar o parentesco entre as escrituras judaicas e a filosofia grega. Então, vamos lá. São duas coisas, assim, aparentemente distintas, né? Então, enquanto você tinha ali os pensadores gregos tentando assimilar uma verdade a partir de uma dialética, a partir de um pensamento filosófico, de uma especulação, você tinha, em um outro contexto, uma verdade revelada. E aí a gente tem um processo já de helenização, a gente tem esse encontro dos mundos, né, proporcionado pelo próprio Alexandre Magno, né, que aproximou as culturas, e aí você tem esse momento intelectual de tentativa de assimilação. E essa assimilação ela vai se dar a partir de algumas noções, né, a partir de alguns conceitos. Então, a consequência dessa interpretação a partir do Logos é que tudo o que fora dito de verdadeiro e bom na história seria então reintegrado ao cristianismo. O cristianismo é uma verdade revelada, sim, mas esse Logos ele já tinha sido antecipado, né, na história, ele já tinha sido antecipado naquilo que Sócrates disse, naquilo que Platão disse. Então, é aí que se estabelece uma relação de continuidade entre o humanismo grego e o humanismo cristão. Então vamos lembrar que a própria filosofia platônica, ela é um humanismo mais refinado. Porque a gente tem ali o humanismo dos sofistas, onde, por exemplo, Protágoras ele vai dizer o quê? Ele vai dizer o homem é a medida de todas as coisas. E você tem toda a batalha, né, de Platão para tentar fazer com que a filosofia vença a sofística, porque o que está em jogo é um tipo de vida, uma visão muito mais espiritualizada. E aí você vai ter uma passagem de um diálogo de Platão onde ele vai dizer Deus é a medida de todas as coisas. O que significa dizer que a gente está aí em um humanismo muito mais aprofundado, onde o homem é dignificado sim, mas o homem não é a medida das coisas, porque o próprio homem se mede por algo mais alto que é Deus, que é o absoluto, né? Que são os valores absolutos, o bem supremo, né? O bom, o belo. Então o homem ele tem algo a partir do qual ele precisa se medir. E aí você tem essa perspectiva
e você tem a perspectiva do humanismo cristão. E é isso que vai aí se fundir e vai possibilitar, então, a própria origem de uma filosofia cristã, que vai dar o tom ali da medievalidade.